testando a nova câmera, né? Foi por isso que eu sumi. E hoje a gente vai falar mal de mulher. E olha, eu não sou machista, tá? Hoje, nossa, eu acredito que mulher é uma das obras de arte da mãe natureza, sabe? Inclusive, nossa senhora, ainda bem que eu não nasci. Imagina eu homem, ia dar super errado. Que não, duro que meu pai falou esses dias, que era pra eu ter nascido menino, que eles queriam dar um irmãozinho pro meu irmão. Aí eu olho pro meu irmão e penso, nossa, minha vida poderia ter sido muito pior. E olha só, pra quem diz que eu não tenho espírito natal, nunca me falaram isso. Mas pra quem pensa, olha só, comprei até um chapéu. Mas é isso, tá? Hoje a gente vai falar sobre... Como explicar? Tá rolando aí um caso da mulher mãe, que tentou no mínimo envergonhar, ou talvez até criar um linchamento virtual, contra uma mulher que se recusou a dar assento pro filho dela. Eu troquei de lugar porque eu até perguntei se ela tem alguma síndrome, alguma coisa. Porque se a pessoa tem algum problema, uma deficiência, a gente entende. Bater palma pra ela. A gente entende, mas a pessoa não tem nada, não tem trocado nada. Tô gravando a sua cara. Porque você não tem empatia com as pessoas. E, nossa senhora, esse caso tá tão maluco assim, tipo, se quiser eu falo sobre os desenrolamento da situação. Tem gente problematizando a situação, falando de que a mulher que se recusou a se levantar tá virando celebridade. Aí tem gente falando assim, só tá virando celebridade porque ela é branca, como se não houvesse pessoas de outra cor de pele aí que viraram celebridades do nada, entre aspas. Porque eu não acho que é do nada, eu acho que esse assunto ele é muito importante. E a gente também vai falar sobre o caso lá do Uber, né? Que um deficiente tentou fazer praticamente a mesma coisa com o Uber, que se recusou a deixar ele colocar a cadeira de rodas lá dentro e levar ele embora. Que é um assunto mais delicado, mas eu acho que tem a ver. Não é preconceito não! Não é preconceito não! Eu te respeito, você tem que me respeitar. Policial, pode policial, me chamar, eu no meu carro não tem mala. Policial, socorro aqui, policial. Aqui, ó, Aqui, ó. invadindo, ó. Aqui, policial, socorro. Vem cá, polícia, por favor. Tu é maluco, cara, o carro da Eu não posso, Se eu não botar a posso, cadeira eu ali não dentro, posso. se eu Sou botar policial. Eu não sou obrigado. A cadeira entra, você meu é carro, obrigado. eu sou obrigado? Tá aqui, Você é ó. obrigado. Eu não Você sou é obrigado. A cadeira entra. Tá aí, pode A botar. cadeira entra. Fica à vontade. Policial, Ele, olha só, eu tô falando a tá ele. tendo preconceito. Ele tá me alegando. Ele Olha não só, quer me levar. o meu carro Eu não pedi tem mala. 21. Por que eu acho isso importante? Porque isso mostra uma mudança cultural, não só aqui, mas no mundo todo, que eu não sei se vocês estão percebendo o que está acontecendo e o que isso tá levando. Tudo nessa vida, toda escolha nessa vida, ela tem prós e ela tem contras, sabe? Algumas coisas parecem só bem contra, mas é tipo isso, você faz uma escolha na sua vida, você tomou um status na sua vida, tem lados ruins e tem lados bons. O lado bom de ser mãe, um dos lados bons de ser mãe era o status intocável que as mulheres tinham antigamente. Porque, não, ser mãe é, de fato, né? É tipo um sacrifício. Você começa a viver, em teoria, por outra pessoa, né? Então é tipo como se fosse um trabalho filantrópico, 24 horas por dia, que você tá criando um ser humano e você não vai ganhar nada em troca. Tipo, é um ato de amor. Então tinha essa ideia de que a sociedade tinha que acomodar essa mulher, acomodar tudo que ela faz. Porque, porra, velho, olha a situação que ela tá. Só que no passado era diferente, porque, bom, a mortalidade era alta e era um milagre ter o nascimento de uma criança e vê-la se formando e chegando na idade adulta. Só que hoje em dia, né, as coisas mudaram. Nossa, obviamente, né? Todo mundo fala, nossa, tem muita gente no mundo. Não, porque o clássico, né? Tem uma cadela da cria ali na esquina. Primeiro que metade da população nasceu com buceta. Não é algo especial. E é mais difícil hoje em dia uma mulher ter problemas de fertilidade do que ter a fertilidade. Não só porque a medicina melhorou muito, mas o nosso estilo de vida mudou, sabe? Uma mulher em situação delicada, por vários motivos, sabe? Seja físico ou social, consegue ter filhos. Consegue ter vários ainda. Uma mulher de 50 anos, que antigamente era muito difícil ou impossível, consegue ter filhos. Você vê aí uma mulher que chega aos 30 anos, você já espera que ela tenha filhos no plural. No plural. Eu aqui criando cabeça de gato, mas tudo bem. Então, e hoje em dia, né, tipo, como explicar isso? As preferências, sabe, os focos mudaram. É que assim, não existe só uma opção para você gastar sua existência como construir uma família.
sabe? Num universo que as pessoas preferem esperar o GTA 6 do que esperar uma criança. Sabe, a coisa de passar os seus genes para uma vítima, né? Os seus genes perfeitos para uma pobre vítima, porque ninguém escolhe os pais, ajudar a aposentadoria da próxima geração. Pra que isso, sabe? Tem outras coisas para fazer, e essas outras coisas, elas têm mais destaque e mais... é mais doce na sociedade do que ter filhos. Você está entendendo aonde é que eu tô indo? Uma mulher se destaca hoje em dia e tem mais... Eu tenho uma palavra que não tá aparecendo na minha cabeça. Sei lá, tem alguma coisa social, sabe? Tipo, as pessoas aplaudem mais uma mulher por outras escolhas do que ter filho, então logo a demanda por criança caiu. Esse que tá, que muita gente meio que fica, não, mas sabe? A ideia de que ser mãe não é algo especial faz sim muitas mulheres, não todas, mas muitas mulheres não quererem ser mães. Entende? Sim, ser mãe deveria ser sobre gostar, sabe? Ter um amor em ver um ser humano se desenvolver, passar um tempo, sabe? Gostar de criança. Tipo, você literalmente amar alguém. Só que a gente sabe que não é bem assim. As pessoas querem o quê? O outro lado. O jeito de eu provar o meu ponto é olhar do lado das mulheres que têm filho, acreditando nesse status, e aí pegam, né, esse cartão de mãe e vão para a sociedade para impor e exigir coisas, porque, olha, eu sou mãe, e se você se negar a fazer o que eu tô mandando, praticamente, você tá me machucando, a pessoa que tá criando a próxima geração, e machucando o meu filho, uma pobre criança. Você quer ser isso? O que elas fazem? Elas tentam impor, e elas se frustram. E aí, as jovens, elas assistem esse tipo de coisa, esse tipo de situação. A gente tá vendo. E isso afeta a decisão de ter ou não ter filho. Existem mães que só tiveram filho ou para viver através da criança, como o clássico da mulher que tem uma filha menina, para poder, tipo, viver o sonho de ser modelo. E aí, né? Ou para poder usar a criança como armadura, sabe? Ela vai lá e caça confusão. Aí na hora que você vai responder, ela coloca a criança na frente de alguma forma, sabe? Seja até fisicamente, ou seja, tipo, em argumento, sabe? Você não vai xingar, você não vai devolver, porque você tá ferindo uma mãe. Ou até para poder ter acesso a privilégios, ou conseguir coisas de outras pessoas. É um pouco polêmico essa parte, mas acontece. Eu não tô dizendo que todas as mulheres são assim, tá, gente? Eu tô dizendo que existem pessoas que são assim. São coisas que elas conseguem, que elas não conseguiriam apenas sendo mulheres, mas conseguem sendo mães, entende? É tipo um upgrade nessa situação. Então, para meninas que têm essa ideia, né, de que só tá fazendo isso pelo pró, sabe, pelo bônus da coisa, quando elas veem mulheres nessa situação sendo repreendidas, humilhadas e tal, elas pensam, tá, se eu quero destaque na sociedade, se eu quero a parte doce, ainda não lembrei da palavra, não é tendo filhos, sabe, porque se eu tiver filho e eu não conseguir esse acesso, o que vai acontecer? Eu vou ter que passar por um monte de situação, eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa, de fazer um monte de coisa por mim, por causa de uma criança, sabe? Eu vou ter que sacrificar a minha liberdade por causa de uma outra pessoa e eu não vou conseguir nada com isso. Não vai ter volta, eu não vou poder nem usar a criança ao meu favor. Então é melhor o quê? Dedicar minha vida em ser empresária, fazer uma faculdade, ser influenciadora. Porque é isso, tem muita gente que tem filho pra poder fazer carreira como influenciador. Só que hoje em dia isso também tá acabando. Ou seja, aí você vai pensar, realmente tem um lado bom nisso, né? Que aí sobra, né? Pra quem realmente quer a criança. Então quer dizer que eu vou fazer uma escolha, eu vou ter que lidar com a responsabilidade de tudo isso sozinha? Eu não vou nem ser tratada como heroína? Eu não quero isso pra minha vida. Muita gente comentou, se estar na janela era algo de grande importância, que ela se planejasse, comprasse, não vem falar, é uma questão de dinheiro. Não, gente, a gente tá num avião, não no ônibus, tá? E só que não é isso, sabe? É literalmente a questão de impor, é de eu chegar em algum lugar, tô nem aí, sabe? Eu escolho uma pessoa aleatória, e eu vou lá e falo assim, saia, porque eu sou mãe, saia. E
Você trocaria de lugar só nessa última parte? Ela adora olhar pela janela quando o avião pousa, sabe? Isso ajuda a acalmá-la. Mas mesmo que eu quisesse trocar, eu acho que é mais importante que a sua filha aprenda uma lição importante. Não é assim que o mundo funciona, sabe? Você nem sempre tem o que quer. Tá falando sério? E aí você fala, tá, então é responsabilidade da mãe de criar um ser humano e de ensinar pra ela desde cedo o mundo, sabe? Você não cria a criança pra você, você cria pro mundo. Então você tem que mostrar pra ela que existem limitações e de que ela não pode fazer o que ela quiser, porque senão ela vai virar um ser humano horrível que vai sofrer muito pra... Só que a gente sabe que não é assim. Que as pessoas querem bônus e não ônus da situação. Ônus, não ônus, calma. Só que muitas mulheres têm filhos como ferramentas, como eu falei, pra fazer essa muito pataquada. E se você não fizer, você é a pior pessoa do mundo. Você está machucando uma criança, não é nem eu, é a criança, hein? Não, ela falando de empatia, sabe? É uma pessoa que não tem empatia com a criança, porque ela tá criando um ser humano horrível, sem limitações, que vai fazer um monte de merda lá pra frente. Ela não tem empatia com as outras pessoas, como a mulher, por exemplo, que as pessoas não têm nada a ver com as consequências das escolhas dela. A única pessoa que ela tá pensando ali é ela mesma, sabe? Só isso. E agora a gente vai falar sobre a parte do deficiente e tal. Ai, meu Deus, é muito delicada, né? Mas eu vou tentar, calma, gente. Meu coração está em um lugar bom, eu juro. Mas tá, lembre do espírito natalino, gente, tá? Mas assim, ninguém em sã consciência quer virar deficiente. Eu sei que existem alguns problemas psicológicos e tal, mas assim, a maior parte das pessoas que estão nessa situação de deficiência não estão lá porque querem. E o problema, né, é que o mundo todo, ele é feito para pessoas que são 100% funcionais. Então, quando alguém vira deficiente, é como se ela virasse um alienígena. E aí, o que ela faz? Ela ou tenta, né, se adaptar ao mundo, e só que existem coisas que não tem, sabe? São impossíveis para adaptação. E aí, o que ela faz? Ela procura que o mundo crie facilidades para ela. Só que existem adaptações que, como é que explicar isso? Acaba interferindo na liberdade de outra pessoa, sabe? A pessoa, ela meio que tem que parar de fazer alguma coisa, e algumas pessoas, elas acabam ou não conseguindo ou não querendo. E aí, o deficiente tem duas escolhas. Ou ela tenta ter empatia por essa pessoa e vai atrás de outra pessoa, ou ela se impõe. Como assim o deficiente tem que ter empatia com o outro lado? É que assim, pensa assim, nesse caso, a gente tem um trabalhador num país chamado Brasil. E ele adaptar o carro dele para deficientes, que é tipo menos de 1% da população, é um negócio que não é fácil, negócio que vai gastar muito dinheiro para uma pequena parcela da população, ou seja, vai criar prejuízo para ele. Prejuízo, um dinheiro aí que vai acabar pesando, entende? É uma pessoa que tem responsabilidades na vida, que tem contas para pagar e que tem que tomar esse tipo de decisão. E a maior parte das pessoas decidem não fazer isso. E aí começa os desgastes, sabe? Os conflitos. Do lado do deficiente é que assim, a pessoa, ela não, de fato, não é... Ela não quer estar naquela situação. É complicado para ela. Ela tá tentando viver da melhor forma que ela consegue. Só que... Ai, é complicado falar isso assim. O deficiente, ele tem responsabilidades também, porque é uma pessoa, é um civil com responsabilidades. E uma das responsabilidades que ele tem é de como é que fala? Se planejar, sabe? Você vai precisar de um Uber, manda mensagem, pergunta pro Uber se o carro tem adaptação, se a pessoa pode dar um jeito. Se a pessoa não pode, beleza, vai para outro. Se você não achar ninguém, você vai para as pessoas que limitam as nossas liberdades, que é o governo, que ele sim tem responsabilidades total com a gente, do que civis qualquer, entende? Só que quando você toma essa posição de querer punir uma pessoa por não te acomodar, vira uma situação muito complicada, porque você só tá criando conflitos. É um assunto complicado. Agora, imagina engravidar de uma criança deficiente. E aqui tá. Eu lembro que eu já falava isso anos atrás. E eu já recebi crítica por causa disso. Que eu falava assim, que engravidar é tipo uma roleta russa, sabe? É um sorteio. Quando você escolhe engravidar, você abraça possibilidades do que
sabe? O que pode sair com você ou o que pode acontecer com essa criança. Se você não tem capacidade de lidar com certas situações, não tenha filhos, sabe? Faça a escolha de não ter. Se você não consegue lidar com a possibilidade de você perder completamente a sua liberdade, não tenha filhos. E não é isso, sabe, que as pessoas querem. As pessoas, elas têm essa visão romantizada, até glorificada, de que tudo tem que dar, sabe, tem que acontecer de um jeito. E se caso rolar algum tipo de coisa aí no caminho, você joga pra sociedade, porque eu já sou mãe, então a sociedade que faça o resto. E aí que tá o complicado, porque como eu falei, existem outras pessoas, existem outros lados, que também, as pessoas também estão lidando com 1 milhão de problemas. Você pode pensar, mas o problema delas não é tão grande quanto o meu problema, só que o problema delas tá consumindo a vida delas.